Tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E nessa aula a gente vai discutir os aspectos da corrente elétrica. O que vem a ser a corrente elétrica, tá ok? Vamos só relembrar algumas coisas, ó. Lembra que toda matéria é formada por átomos e os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, e o que eu não consigo arrancar é prótons, mas os elétrons eu consigo fazer eles se mover. Para eu fazer os elétrons se movimentarem, eu tenho que ter uma diferença de potencial, conversamos na aula passada. Então vamos entender o que é corrente elétrica, presta atenção. Imagina aqui que eu tenho um pedaço de fio. Eu vou observar que os elétrons nesse pedaço de fio, eles estão no movimento desordenado, movimento caótico, não tem uma ordem para eles se moverem. Acontece que quando eu pego uma bateria e conecto uma bateria que fornece uma DDP, que fornece uma tensão a esse pedaço de fio, eu faço com que esses elétrons tenham um movimento ordenado. As cargas elétricas possam ter um movimento ordenado. Então, eu posso dizer o seguinte: o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. É quando eu faço as cargas elétricas se movimentarem no mesmo sentido. Ó, perceba que está formando uma correnteza de carga elétrica. Então, numa determinada secção reta A desse condutor, passa uma determinada quantidade de carga em um certo intervalo de tempo. E isso é corrente elétrica. A gente define a quantidade de corrente elétrica pela seguinte expressão: movimento ordenado de portadores de carga num determinado sentido, conforme o campo elétrico, me dá a minha corrente elétrica, e ela pode ser de dois tipos. Ou eu tenho uma corrente contínua ou uma corrente alternada. Corrente contínua é quando eu tenho sempre o mesmo sentido no movimento dos elétrons. Os elétrons vão sempre no mesmo sentido. Corrente alternada é quando eles se deslocam ora num sentido, ora no outro sentido. E para a gente achar essa corrente elétrica, eu vou usar essa expressão. Corrente elétrica é igual a carga sobre tempo. Onde essa carga elétrica no sistema internacional é sempre medida em coulombs, carga elétrica é sempre coulombs, o tempo no sistema internacional é sempre medido em segundos, e a corrente elétrica no sistema internacional seria medida em coulombs por segundo, e coulombs por segundo nós vamos chamar simplesmente de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então, por exemplo, se você tem uma corrente elétrica I igual a 2 ampere, quer dizer que num pedaço de fio está passando uma carga de 2 coulombs por segundo. Se eu tenho uma corrente elétrica de 10 ampere, quer dizer que nesse pedaço de fio está passando uma carga de 10 coulombs a cada 1 segundo. Ok? Então a corrente elétrica ela já me passa a quantidade de carga que vai passar nesse pedaço de fio a cada 1 segundo. Corrente elétrica tem a ver com transporte ordenado de cargas elétricas. Isso eu posso usar quando eu conheço a quantidade de carga. Agora, num gráfico também posso ter esse tipo de situação. Quando eu tenho um gráfico da corrente elétrica versus tempo, se eu calculo a área desse gráfico, essa área é equivalente à quantidade de carga que percorreu esse fio. Tá ok? Então, ó, corrente contínua, num gráfico eu teria sempre isso daqui, ó, um valor de corrente fixo. Corrente alternada, o valor da corrente vai se alternando e o sentido do movimento dos elétrons também vai se alternando. Eu posso ter correntes elétricas muito grandes ou muito pequenas. Então é muito comum a gente ter múltiplos de corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho o ampere, que é a unidade padrão de corrente. Eu posso ter o quiloampere, megaampere e gigampere. E para cada um desses valores é só multiplicar por 10 a terceira. Então, ó, quiloampere é 10 a terceira ampere. Megaampere é 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta. Giga, 10 a nona. E eu posso ter também valores menores de corrente, como por exemplo, miliampere, microampere e nanoampere. É só você multiplicar por 10 a menos 3. Tá ok? Beleza. Com relação à corrente elétrica, quando eu vou definir corrente elétrica, eu também posso determinar o que são materiais condutores. Materiais condutores são materiais onde as cargas elétricas têm muita facilidade para se movimentar. Esses são exemplos de condutores. Os primeiros condutores ou condutores de primeira classe são os metais. Aqui eu tenho uma amostra de cobre. Cobre são excelentes condutores. O que é um isolante elétrico? Isolante elétrico são materiais onde a carga elétrica tem dificuldade para se movimentar. Agora, não quer dizer que ela não vá se movimentar, ela tem dificuldade. Um exemplo de isolante elétrico, a borracha, madeira, todos são exemplos de isolantes elétricos. E quando você tem uma corrente elétrica, você tem alguns possíveis efeitos. Por exemplo,
quando você fornece corrente elétrica ao material, você pode liberar luz, como que acontece na lâmpada, você pode gerar aquecimento, por exemplo, na chapinha. A chapinha, você tem lá, quando ela recebe a corrente elétrica, você transforma a energia elétrica em calor. No chuveiro elétrico também, você tem aquele resistor dentro do chuveiro, a resistência do chuveiro, quando passa a corrente elétrica, transforma a energia elétrica em calor, energia térmica, tá ok? Então, o efeito térmico, principalmente, é um dos mais importantes. Os elétrons acelerados pela força elétrica colidem com os átomos da rede atômica, transferindo energia, fazendo com que haja aumento da energia de vibração desses átomos, o que implica macroscopicamente num aumento de temperatura. E a gente chama isso aqui de efeito Joule. Exemplo, lâmpada incandescente, chuveiro elétrico, ferro elétrico e fusíveis, todos eles têm o efeito Joule. No nosso corpo, você também tem um efeito da corrente elétrica, né? Toda vez que você leva, por exemplo, uma espetada de agulha no seu dedo, o seu corpo manda um pulso elétrico para o seu cérebro para você entender que está acontecendo alguma coisa de errado. Tá certo? Então, tranquilo, o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado de cargas elétricas, medida no sistema internacional, sempre em ampere. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, ó. Determine uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere percorre um fio condutor. Determine a carga que passa através da secção reta transversal em 1 minuto. Muito bem, ó. Eu sei que corrente elétrica pode ser encontrada pela razão entre a carga elétrica e o tempo, portanto, a carga elétrica é a corrente elétrica vezes o tempo. Tá certo? Sendo assim, nós temos uma corrente elétrica de 5 ampere no intervalo de tempo de 1 minuto, mas eu tenho que tomar cuidado. Em física, a gente não trabalha com minutos, trabalha só com segundos. 1 minuto representa 60 segundos, portanto, 5 vezes 60, logo nós temos uma quantidade de carga de 5 vezes 60, 300 coulombs, certo? Então, nesse 1 minuto, passa um total de 300 coulombs de carga através desse fio condutor, tá certo? Lembra, 1 ampere é 1 coulomb por segundo, portanto, 5 amperes são 5 coulombs por segundo. O outro exemplo, ó. Um fio condutor metálico, 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, passam durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que